dia, moçada! Tudo bem com vocês? Prontinhos para a nossa aula de hoje? Bora lá! Me dê um bom dia bem alto e gostoso daí, que eu começo bem feliz daqui. Na aula passada, falamos sobre a importância de usar corretamente os sinais de pontuação e também sobre os adjetivos. Vimos sobre o uso de diferentes linguagens e tecnologia no processo de comunicação e a importância dos meios de comunicação em nosso cotidiano. Hoje, vamos começar um estudo sobre o nosso planeta e também falar um pouquinho sobre a organização política. Já vimos anteriormente que hoje em dia vivemos em uma sociedade democrática. Mas será que sempre foi assim? Bora começar a nossa aula? Hoje vocês vão precisar de lápis, borracha, caderno e dicionário ou seu celular para pesquisar no Google os significados de algumas palavras. Organizem-se rapidinho que a nossa aula já começou. Hoje iniciaremos um estudo muito legal sobre o nosso planeta. Vamos fazer um estudo mais amplo, digamos assim. Falaremos sobre as coordenadas geográficas, onde vocês conseguirão perceber por que e como é possível localizar um navio em alto mar, um avião que está no ar ou um lugar que nós procuramos quando nós estamos viajando. Enfim, faremos um pequeno estudo, uma pequena viagem imaginária, né, moçada? Por nosso planeta. E perceberemos que estamos no espaço, olha só que show! Fazemos parte de um universo infinito, lindo e cheio de mistério. No ano passado, vocês estudaram sobre o sistema solar, certo? Agora, vamos fazer um estudo um pouquinho maior sobre o nosso planeta, o planeta Terra, que para nós é o mais importante do sistema solar, concordam? Claro, é a nossa casa. Então vamos lá. Para começar essa viagem mágica, eu trouxe um vídeo. Assistam ele com muita atenção. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste.
Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. O vídeo traz informações sobre as linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos, que dividem a Terra em hemisférios. E o que são hemisférios? Dicionário ou celular já estão em mãos? Pesquisem para mim a primeira palavra de hoje. Hemisfério. Vou fazer uma contagem regressiva para vocês encontrarem o significado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tempo esgotado. Então, encontraram? Hemisfério, metade de uma esfera. Como o nosso planeta parece uma esfera, então essas coordenadas geográficas dividem nosso planeta assim. Os paralelos dividem em hemisfério norte e hemisfério sul. E os meridianos em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Ao observar um globo terrestre como este, conseguimos ver essas linhas imaginárias neles. Certo, moçada? Sua escola deve ter uma na biblioteca, mas no momento tem que ser por esse aqui mesmo. E são chamadas de imaginárias por quê, moçada? Claro que porque elas não existem lá no nosso planeta. Existe somente nos globos, nos livros, instrumentos de estudos e de trabalho para auxiliar nessas coordenadas. Como, por exemplo, localizar o navio que vocês estão viajando com a família na história do vídeo, para localizar um avião que está realizando uma viagem nesse momento. Entendido? E esses paralelos e meridiano fornecem as coordenadas de latitude e longitude. Só para vocês entenderem rapidinho essas localizações, eu trouxe para vocês o mapa do Brasil e as suas coordenadas a partir dos pontos extremos. Já ouviram a expressão do Iapoque ao Chuí? Essa expressão se dá devido aos dois pontos extremos do Brasil, de norte ao sul. Ao norte, na nascente do rio Alian, que fica lá em Roraima. De acordo com a latitude, ele está a 5 graus e 16 segundos ao norte da linha do Equador, na fronteira com a Guiana. Ao sul, temos o Chuí, lá no Rio Grande do Sul. E a sua distância, essa latitude, é 33 graus e 45 segundos. E isso, moçada, lógico, que é a partir
do paralelo principal, que é o Equador, certo? Legal isso aí, não é? E com isso nós temos a latitude de um extremo ao outro, a partir dos paralelos. Latitude, então, é a distância contada em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador, que pode ser norte ou sul. E temos as coordenadas extremas, leste da parte continental do Brasil, da ponta de Seixas, lá na Paraíba, em João Pessoa. E a sua longitude é 34 graus e 47 segundos a partir do meridiano de Greenwich. E ao oeste, nós temos a Serra de Cotamana, que fica lá no Acre, numa longitude de 73 graus e 59 segundos, que é lá na fronteira com o Peru. Então, a longitude é de um extremo ao outro a partir dos meridianos. E aqui no caso, o meridiano Greenwich, ok? Então, longitude, distância contada em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich. Certo, moçada? Aí eu pergunto a vocês, e no nosso dia a dia? Como que vamos fazer para localizar um lugar na cidade que não conhecemos bem, ou um bairro que não temos tanto conhecimento dele aqui na nossa cidade, uma cidade que nós estamos visitando? Vamos usar a latitude e longitude a partir dos paralelos meridianos? Aí nós vamos ter que andar com o globo ou o mapa debaixo do braço, dentro do carro? Impossível, né, moçada? Até porque calcular latitude e longitude é um pouco demorado, né? Aí vocês vão falar assim, ah, professora, a gente usa o GPS. Tá, usamos o GPS. Mas é possível usar o GPS o tempo todo? Vamos supor que nós estamos de férias, sem pandemia. Aí nós fizemos uma excursão para uma cidade turística. Queremos conhecer os lugares bonitos para tirar fotos, lugares legais, maneiros para dançar, curtir uns lugares com as comidinhas gostosas. E a cidade é pequena, então nós podemos ir a pé, curtindo a paisagem, o movimento tranquilo das ruas. Aí nós vamos usar o GPS. Vamos sair a pé ali, olhando para o celular, não sabe se olha o nome da rua. Não, né, moçada? Claro que isso aí é meio complicado. Então nós vamos fazer o quê? Pedir informações. Provavelmente, funcionário lá do hotel. Aí nós perguntamos, por favor, onde que tem um restaurante com comida gostosa e o preço bem bacana? Aí ele ou ela vai te responder, saindo aqui do hotel, vocês vão virar na primeira rua direita e seguir até chegar na igreja. Chegando na igreja, vocês vão virar à esquerda, que é uma rua onde tem vários restaurantes. Pronto. Ele ou ela, que conhece a cidade turística porque moram lá, sabem explicar como chegar a um lugar usando um ponto de referência, que no caso foi a igreja. Assim como os pontos de referências, nós temos igreja, escola, praças. Tem também as placas de sinalização, os mapas e o GPS. Vai depender do que procuramos, onde e como. Se é um lugar perto, se estamos a pé ou de carro. Entendido, moçada? Posso continuar? Então vamos lá. Assim como o nosso planeta possui essas linhas imaginárias, para fornecer as coordenadas de qualquer lugar do planeta, vocês sabiam que as formas de organização do poder político já eram linhas de pensamentos de vários filósofos e pensadores desde a antiguidade? Isso mesmo. Desde a antiguidade, vários filósofos e pensadores já se preocupavam com a investigação das formas de organização política, onde o poder não ficasse nas mãos de uma única pessoa ou instituição. Porque desde a antiguidade existia o governo de feições tirânicas ou autoritárias, e isso preocupava as mentes daqueles que voltavam sua atenção
ao terreno político, pois a sociedade era hierarquicamente organizada, de modo que quem tinha mais, o dinheiro, mandava, e quem tinha menos, obedecia, e sem direito de reclamar sobre nada, apenas obedecer. E, geralmente, quem governava assentava-se na ideia de que Deus o escolhia para estar no poder, o chamado mito do direito divino. Antes de continuar a explicação, peguem o lápis, o caderno, o dicionário ou o celular e encontre o significado dessas palavrinhas que eu vou escrever aqui no quadro. Vocês podem procurar o significado, aliás, vocês vão, encontrar esse significado, e à medida que eu for explicando o texto, verifiquem se encontrar o significado adequado, de acordo com o contexto histórico que estamos estudando, certo? Provavelmente encontrarão mais fácil no Google, ok? Sejam rápidos, porque o nosso tempo é curto, hein? Atenção, concentração e agilidade. Vou escrever as palavras e marcar o tempo. Vamos lá, moçada? Monarca. Hereditário. Vitalício. Monarquias. Absolutistas. Palavra grande, moçada. Monarquias e parlamentarismo. Olha de novo a contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tempo esgotado. Pronto? Agora vou continuar a explicação e vocês observem aí se encontraram os significados adequados ao contexto dos nossos estudos, ok? Depois vamos concluir conferindo o significado de cada palavra, certinho? Então, lá onde eu parei. O rei dizia que era rei porque tinha sido escolhido por Deus. Por isso, ele mandava e todos tinham que obedecer. Depois veio a monarquia. Segundo a tradição aristotélica, monarquia é a forma política em que o poder supremo do Estado se concentra na vontade de uma pessoa só. Aristóteles, moçada, foi um dos mais importantes filósofos gregos. Vocês estudarão sobre ele nos próximos anos. A monarquia é uma forma de governo bastante antiga. Nela, o chefe de Estado é um monarca, que é chamado de rei, rainha, imperador, imperatriz, dentre outros títulos. Uma característica típica da monarquia é que o cargo do rei é hereditário, passando de geração a geração dentro de uma mesma família. E é vitalício, ou seja, o rei detém o seu título até a sua morte. Em um passado distante, era comum os reis e imperadores possuírem poderes absolutos. Era o que chamamos de monarquia absolutistas, aquelas em que a vontade do rei é soberana. Hoje em dia, porém, é raro encontrar monarcas com poderes absolutos. As monarquias que sobreviveram ao tempo são monarquias constitucionais, em que o rei não é mais aquele que detém todo o poder político. Ele continua como chefe de Estado, mas o seu poder político foi reduzido significativamente, passando a ter uma importância simbólica. O rei representa a unidade nacional.
Geralmente, as monarquias constitucionais são parlamentaristas, em que as funções do governo são repassadas a um primeiro-ministro, junto com o gabinete, e o povo escolhe os seus representantes no parlamento. Apesar de não ter mais grandes poderes políticos, os monarcas desse tipo de sistema continuam a gozar da hereditariedade do cargo. Certo? Há no mundo 43 territórios com monarcas, o que inclui reis, príncipe, sultões ou imperador. Entretanto, nem todos eles têm plenos poderes sobre a nação, como acontecia anos atrás. Hoje, há diversos tipos de monarquia, cada uma com as suas particularidades. Por exemplo, tem monarca que ainda reina em poder absoluto. E tem aquele onde os primeiros ministros é que governam. Alguns desses países são Reino Unido, com a rainha Isabel II. Espanha, com o rei Felipe VI. Mônaco, o rei Alberto II. Bélgica, com o Felipe. E temos o Vaticano, o Papa Francisco. O Vaticano, moçada, é um estado da cidade onde a entidade administrativa, cujo sistema de governo é monarquia absolutista e subalterna da Santa Sé. Assim, Francisco, o Papa, é reeleito pelo Colégio de Cardeais, com plenos poderes. Entendido? Aí eu pergunto a vocês, e o Brasil? O Brasil, com as grandes navegações e devido ao grande desenvolvimento do comércio oriental, deu-se o descobrimento do Brasil. Desde esse descobrimento, o Brasil era governado pelo rei de Portugal, que, para garantir a posse da terra descoberta, criava estratégias para povoar, lucrar e não ser invadido por outros europeus. A primeira estratégia política criada pelo rei Dom João III foi dividir as terras brasileiras em capitanias hereditárias, em 1534. E como que funcionavam as capitanias hereditárias? Vocês já descobriram aí que hereditárias é porque passa de pai para filho. Então, o rei dividiu as terras brasileiras, que eles sabiam que existia até aquele momento, em 15 lotes, as capitanias, e os entregou a pessoas de razoáveis condições financeiras. Ricos, né, moçada? Os donatários. E o donatário era a autoridade máxima dentro da sua capitania, tendo responsabilidade de fazer a sua capitania prosperar. E como que fazia isso? Plantando a cana-de-açúcar e povoando essa capitania, para surgir assim as primeiras vilas. Mas as capitanias foram um fracasso. Das 15, só 2 que prosperaram. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Tanto que São Vicente foi oficialmente a primeira vila fundada no Brasil. Sabiam disso? Com o fracasso das capitanias, foi criado o governo geral. Os mais importantes governadores nesse período foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Por quê? Vejam só. Tomé de Souza fundou na Bahia a cidade de Salvador em 1534, que foi a primeira capital do Brasil. Duarte da Costa trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que junto com Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo em 1554, que veio dar origem à cidade de São Paulo. Mendes Sá trouxe o seu sobrinho Estácio de Sá no comando das tropas, e no dia 1º de março de 1565, ele fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro,
começando pela construção do Forte de São Sebastião, onde organizaram os ataques aos invasores franceses que também queriam dominar o Brasil por causa da cana-de-açúcar. E assim, o Brasil teve vários governadores gerais. Em 1762, o Brasil tornou-se vice-reino de Portugal. Dessa data em diante, os governadores passaram a ser vice-reis. Os vice-reis governaram até 1808, quando a família real veio para o Brasil. Mas essa história vai ficar para a próxima aula, igual as novelas que vocês adoram assistir. No próximo capítulo, viajaremos com a família real. Será bem interessante e uma longa viagem. Hoje, o nosso tempo já está querendo acabar. Para fechar com chave de ouro, me respondam aí. O significado das palavras desconhecidas que vocês encontraram estavam adequadas à nossa aula? Conseguiram compreender cada um deles dentro do contexto que eu trabalhei com vocês? Lembram que já falamos sobre palavras que têm vários significados, que depende do contexto no qual elas são inseridas para usarmos o significado correto. As palavras polissêmicas, lembram? Hoje, vocês buscaram o significado adequado de cada palavra que eu apresentei dentro desse contexto histórico. Vamos conferir o significado de cada uma das palavras? Monarca, a pessoa que governa. Rei ou rainha, imperador ou imperatriz. Hereditário, passa de geração em geração, geralmente de pai para filho. Vitalício, o rei é rei até morrer. Monarquias absolutistas, a vontade do rei é soberana. Ele fala, decide e pronto. Monarquias constitucionais, parlamentaristas. O rei não possui todo o poder político. As funções são repassadas a um primeiro-ministro e o povo escolhe seus representantes no parlamento. E aí, acertaram os significados? Entenderam direitinho? Aposto que sim. Parabéns! Agora, simbora curtir a sexta-feira? Hoje viajamos bastante, hein? Primeiro, passamos pelas linhas imaginárias do nosso planeta. Depois, pela monarquia e as formas de ordenação social do Brasil no período em que ele era colônia de Portugal. Fizemos uma pequena pausa, porque ainda tem mais. Eu já estou ansiosa para embarcar no navio com a família real, que estava vindo para o Brasil. Vocês vão vir comigo, né? Espero para a próxima aula, hein, moçada? Todos preparados para entrar nesse navio. E para terminar a viagem com muito conhecimento, descobrimos o significado de novas palavras. Não esqueçam de fazer as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as atividades disponibilizadas lá na escola de vocês, tá bom? Façam com muito capricho, muita atenção. Grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!